Bem-vindos a mais um episódio de Isto é Paddle e Amigos. Hoje, como sempre, tenho comigo o João. João, tudo bem? Olá Marco, tudo bem? Hoje temos um grande convidado. É brasileiro, é número 30 do WPT e temos connosco Lucas Bergamini. Lucas, tudo bem? Opa, primeiramente obrigado pela oportunidade aí de vocês e tudo certo. Vamos conversar um pouquinho e contar um pouquinho sobre mim para vocês, para quem ainda não me conhece. E tens muitos fãs aqui também em Portugal. É um país que eu gosto muito. Gosto muito Lucas, mesmo. como é que tem sido a quarentena? Como é que tem sido este período menos bom? Tens estado em casa? Estás sozinho? Estás com a família? Como é que tens feito estes dias? Eu moro numa casa com os meus pais, que na verdade a minha mãe mora aqui comigo e meu pai ele vem e vai lá pro Brasil. E minha irmã mora comigo também. Eu tenho 2 sobrinhos. A gente mora numa casa grande, então moramos todos juntos aqui. Atualmente eu também estou aqui com a minha namorada, está aqui também, que inclusive ela mora em Lisboa. E até em função do coronavírus ela não conseguiu voltar. E eu estou em casa. Aqui o nosso confinamento aqui, né, aqui em Madrid, sobretudo, é um pouquinho mais restrito do que aí em Portugal. E a gente está restrito aí no mercado só. Não temos outra opção. Ou a bancos e etc. Uhum. Lucas, tens tido algum plano de treino? Recebeste algum plano de treino dos teus preparadores físicos? De que forma é que tens mantido a forma? Isso, a gente tem uma rotina diária que a gente faz. Eu, juntamente com os meus companheiros lá do CAR, Starvai, que é o centro de treinamento da Starvai, que é feito justamente para os jogadores da marca. E nós temos um acompanhamento e temos um grupo de treino bem grande, que é o mesmo grupo que eu treino pádel e físico. E nós temos 2 vezes por semana, de 2 a 3 vezes por semana, nós temos treinamentos por imagem, por videochamada, pelo Zoom, que agora a gente incorporou para poder treinar, e mais uma rotina diária que a gente bota em prática do nosso preparador físico, que ela leva em torno de 1 horinha diária, 1 horinha e 15. Ok. Diz-me uma coisa, como é que tens conseguido manter a concentração e a motivação, sendo que não sabes quando é que vais voltar, nem contra quem vais voltar, nem que sequer em que torneio, portanto, como é que tens mantido esse foco? Cara, eu acho que isso é uma questão muito de empatia também com as pessoas que estão sofrendo por causa do vírus, porque a gente tem que se colocar no lugar dessas pessoas e ter ideia que é uma situação atípica no nosso cotidiano e que o único que a gente tem que ter é paciência e torcer, cada um fazer o seu papel e torcer para as coisas passarem logo. Eu não, sinceramente, não tenho pensado muito nisso, tenho pensado que positivo e espero que essa pandemia passe logo, né? Não tenho mais muito o que dizer sobre isso, porque a gente até faz alguns trabalhos de mentalização e até me fugiu o nome para mentalizar que a gente está jogando um torneio e etc, sabe? Para tentar manter um pouco, mas como a gente está muito tempo parado, fica complicado. Tem que aceitar. Acho que é uma situação que a gente tem que aceitar, a situação que está acontecendo e mentalizar positivo e esperar para passar isso tudo logo. Acredito que quem dá muita volta na cabeça, quem fica pensando muito nesse tipo de coisa agora, nesse momento, pode ser prejudicial, entendeu? Quem não se adapta a ficar em casa, quem tem dificuldade, por exemplo, a ficar em casa, eu nunca tive. Eu gosto da minha casa e gosto de... Sou um pouco caseiro. Então mais caseiro. Acredito que quem tenha muito problema com isso agora pode estar passando por momentos de dificuldade, mas é resiliência também. A gente tem que se adaptar e tem que aprender também. Claro, isto agora nós agora vamos voltar mais rápido. Isto agora vai ser bom para todos. Olha, voltando agora, concentrando um pouco mais em ti. Como é que foi o teu começo no paddle? Tu foi desde pequenino? Queres-nos descrever um bocadinho como é que foi o teu percurso? Vou descrever de forma rápida aqui para vocês, porque eu tenho uma história bastante grande. Eu comecei a jogar pádel por causa do meu irmão. Quando eu nasci... Certo. Quando eu nasci, meu irmão já era jogador de pádel lá no Brasil. E
Ele me treinou a vida inteira. Eu comecei a jogar com 5 anos, sempre fui muito adepto dos esportes, ou seja, pratiquei diversos esportes durante a minha vida e acabei seguindo no pádel, como eu jogo desde os 5 anos e até hoje. Joguei, nunca deixei de jogar pádel, passei por todas as categorias possíveis, todas as classes, como vocês chamam, e até chegar à categoria profissional, até jogar a categoria profissional do circuito brasileiro, ser convocado para a seleção brasileira, conseguir ganhar um sul-americano e até me animar a vir para a Espanha e seguir minha carreira aqui, na verdade. Mas eu tenho meu pádel na minha família, por exemplo, ele é desde sempre, né? Muito bem. Diz-me uma coisa, nesse percurso queres destacar algumas pessoas que tenham marcado, quer a nível de parceiros, quer a nível de treinadores, ou até mesmo outras pessoas no apoio que te deram? Cara, por a minha história ser bastante grande no mundo do pádel, eu sei que eu jogo há muito tempo e eu sempre competi, eu tive muita gente que jogou comigo, até porque o esporte é um jogo de duplas, então inevitavelmente eu participei de torneios com muita gente, muita gente. A principal pessoa que eu tenho admiração e a que fez eu jogar também é meu irmão, ou seja, isso sem dúvidas. Foi a principal chave na minha carreira do pádel e como pessoa também, porque ele parou de jogar e em 2011, 2012, quando eu comecei a jogar a categoria profissional, a gente voltou a jogar junto. Ele voltou a jogar pádel. No caso, ele sempre seguiu jogando pádel, só deixou de jogar profissional, deixou de frequentar torneios. Olha, E ele voltou a jogar e, inclusive, a gente chegou a ser dupla número 1 do Brasil em 2017, antes de eu vir para a Espanha. e como é que foi E pode seguir. e como é que foi a tua transição de passar do Brasil aqui para a Espanha e a tua entrada no World Padel Tour? A minha primeira experiência foi com o Lucas Campagnolo, que era meu ex-companheiro, em 2015. A gente veio passar um tempo e tomamos um pequeno susto porque não fomos muito bem. Não achei que era o momento de eu vir para a Espanha. Permaneci o ano de 2016 no Brasil, treinando. Em 2017, depois de eu ganhar um torneio no Brasil, o Lucas me convidou porque nesse momento ele tinha ficado sem parceiro para vir para a Espanha. E aí eu vim e acabei indo muito bem nos torneios, melhor do que eu esperava. Foi uma transição difícil porque não é fácil vir do Brasil para cá. A moeda também, a parte financeira não é uma parte fácil. E a parte de jogo te assusta um pouco também, porque aqui o nível é muito alto. Por mais que a gente tenha conseguido demonstrar um bom nível já no primeiro torneio, que a gente conseguiu fazer quadro, a gente sentia que estava muito no limite ainda. A coisa estava muito apertada, então desde o começo foi bem complicado, mas não sei se por sorte, talvez por empenho e por empenho todos nos empenhamos, mas a gente sempre teve muita raça e sempre teve muita vontade de ganhar. Nosso ano de 2017 foi esplêndido, né? Foi talvez um dos melhores anos para mim e também para o Lucas nesse momento, porque nós terminamos de dupla número 26 do ranking, saindo de dupla 106 ou 105 por aí no começo do ano. Sim, então tivemos um salto muito grande. E vocês chegaram a ser mesmo dupla 10 do mundo, não foi? A gente chegou a ser dupla 10 no final de 2017 para 2018. Sim, vocês tiveram mesmo só Não, por mentira. No ano de 2018. 18 que atingiram vários quartos de final e estavam sempre entre as melhores 8 duplas, pelo menos. Vocês foi mesmo por um bocadinho para entrar no Master Final de 2018. A diferença não era tão pouca, necessitava alguns bons resultados ainda, mas a gente estava perto, assim, foi o máximo que eu consegui chegar de perto de entrar no Master. Eu lembro-me na altura que o que vos faltava tinham que ganhar os últimos 2 torneios, não era? Mas eu lembro que nesse ano a gente teve chances teve alguns torneios que o quadro ele favoreceu, não a nós, sim aos cruzamentos que estavam pelo nosso lado, porque eu não me lembro quem perdeu para quem, enfim,
mas o quadro ele acabou sendo favorecido porque uma dupla cabeça de chave muito forte tinha perdido, e isso aconteceu em 2 torneios, eu acho, e a gente estava por esse lado e não conseguimos aproveitar. E se a gente tivesse aproveitado esses torneios, a gente tinha ficado muito perto. Pois foi mesmo por um bocadinho. E pronto, tu e o Lucas agora já terminaram a vossa relação de parceiros, agora estás com o Miguel Lamperti. Como é que surgiu essa dupla? Como é que foste tu que contactaste? Ele contactou-te a ti? Como é que surgiu? Certo. Vou começar lá atrás ainda, quando eu e o Lucas, a gente decidiu separar nossa dupla por motivos dentro de quadra mesmo. A gente achava que não estava rendendo como a gente esperava. Uma coisa bastante pessoal, minha e dele, e como dupla também. Talvez a gente sentisse que jogando com outros parceiros estávamos mais soltos, um pouco mais relaxados, não havia tanta pressão, já que por a gente ter chego muito perto das 8 duplas, a gente tinha muita pressão ano passado, e a gente decidiu abrir a nossa dupla. Então eu comecei a jogar aí com o Adai. O meu primeiro parceiro aí, eu joguei um torneio com o Ernesto e depois eu passei a jogar com o Adai Santana. Foi um baita parceiro e a gente jogou muito bem. Um cara que eu admiro bastante, aprendi bastante com ele. E nessa transição entre jogar com o Adai, eu e o Miguel conversamos, porque nessa época o Rony vinha de lesão, vinha de estar lesionado e vinha de estar internado, inclusive, que ele teve um problema, não sei de dizer, ele teve um problema estomacal, alguma coisa assim, voltando numa viagem, e ele teve que ficar internado alguns dias e não sabia qual ia ser a situação dele. Então eu e o Miguel acabamos conversando. Não fechamos nada. Ele fechou de jogar com o Max e eu fechei de jogar com o Adai até o final do ano passado. E quando terminasse o ano, a gente ficou por conversar, né? E isso aconteceu no último torneio do ano, quando já estava encerrado. Eu e o Miguel conversamos, colocamos as cartas na mesa e nada, decidimos jogar juntos. Eu conheço o Miguel desde sempre. Ele jogava contra o meu irmão, imagina, ele morou no Brasil, inclusive. É um cara que eu sempre fui fã dele. Então eu nem hesitei em aceitar o convite, no caso que a gente vinha conversando, porque ele poderia ter outros convites de jogadores mais de melhor ranking. Então isso a gente ficou bem claro, ele deixou bem claro que ele tinha intenção de jogar comigo. Eu, obviamente, queria jogar com ele. Mas que a gente ia esperar até o final do ano para ver, porque nessa altura ainda as duplas não estavam, a gente não sabia quem ia jogar com quem ainda no final de dezembro ali. Ficou mais claro em janeiro, finalzinho de dezembro. E nada. Quando algumas duplas se acertaram em alguns convites que poderiam chegar para ele, fecharam as duplas, a gente fechou. Decidiu com quem ia treinar e fechamos a dupla. Muito bem. Diz-me uma coisa, sempre que há uma separação, normalmente a nível mesmo das pessoas e das parcerias, há sempre alguns ajustes a fazer-se. No teu caso, o que é que tu achas que o Miguel Lamperti te consegue dar a ti, sem ser a nível da qualidade, a nível emocional, a nível psicológico, e que tu lhe consegues dar a ele de forma a que os dois tenham um bom equilíbrio? Cara, eu acho que principalmente ele é um cara muito experiente, não só dentro de quadra, assim como fora. E é uma pessoa que eu, por exemplo, estou aprendendo muito dele no dia a dia. Normalmente a gente comenta as coisas intra-quadra, né? Tudo que acontece dentro de quadra, mas é um cara que além de dentro de quadra, eu estou aprendendo bastante fora de quadra com ele. Porque é uma pessoa muito extrovertida, é uma pessoa muito experiente, é uma pessoa que vive, né, no meio do esporte há muito tempo, então ele sabe muito, gosta muito de treinar. É um cara que todo treino com ele é um treino bom, e isso acaba motivando e fazendo com que tu treine cada dia melhor e cada dia mais. E o que eu posso aportar para ele, o que ele pode aportar para mim? O que ele me aporta muito é a experiência, o dia a dia. Dentro de quadra ele é um cara muito ganhador, muito competitivo, coisas que eu acho que me falta também pela idade. Esse tipo de
de competitividade que o cara só consegue jogando muito e jogando torneios e ganhando jogos e perdendo jogos e que ele tem bagagem de sobra. Eu acho que o que eu mais posso aportar para ele é a minha condição física, é a minha maneira de jogar. O estilo que eu tenho de jogo é um estilo que é um estilo bom para ele e o dele para mim, porque eu preciso de um cara que tenha potência do meu lado, porque eu não sou um ganhador de pontos. E eu acho que a juventude é um ponto positivo que eu posso aportar nele, ainda mais que o jogo está cada vez mais físico, né? Hoje a gente sabe que o pádel tá cada vez mais desgastante, então por isso a gente vê muitos jogadores mais velhos buscando alguns jogadores jovens para jogar do lado. Lucas, já que tocaste nesse ponto, nós agora temos visto algumas... Pronto, quando o pádel surgiu, existia muito a ideia do jogador de direita e do jogador de esquerda. E agora, nós conseguimos ver com as duplas, por exemplo, do Paquito ano passado com o LeBron, este ano do LeBron com o Galán, que as duplas, entre outras, que as duplas, já não há tanto o jogador de esquerda ou já se começa a alterar um bocadinho entre o jogador só de esquerda e o jogador só de direita. Tu acreditas que no futuro vamos ter mais jogadores a nível global e não tanto jogadores de esquerda ou jogadores de direita? Ou se, por outro lado, a especificidade e a qualidade que o pádel está a ter, que é altíssima, vai obrigar a que haja jogadores que sejam muito fortes a jogar à esquerda e jogadores que sejam muito fortes a jogar à direita? Eu toda a minha vida fui adepto, e isso meu irmão me ensinou, que o pádel ele é um jogo dos dois lados, entendeu? Ele não é pádel esquerda e pádel direita, tanto que eu boa parte da minha vida joguei na esquerda. Por exemplo, toda a minha competição de menores, os mundiais, os sul-americanos, eu joguei na esquerda. E cheguei a jogar um mundial de maiores na esquerda também. O meu porte físico, no caso, ele não é do jogador de esquerda, entendeu? Porque a gente sabe que o jogador de esquerda tem que ser um pouco maior, tem que bater muito no smash, por exemplo, tem que ter potência ou tem que ser muito rápido. Então, pro meu porte físico, eu acredito que seja mais estável eu jogar na direita. Eu acho que minhas qualidades são melhores na direita do que na esquerda. Mas, por exemplo, Coque Neto é um pouco maior que eu, joga na esquerda. Só que o cara joga muito, entendeu? Não é fácil jogar da maneira que ele joga. Eu já não consigo jogar da maneira que ele joga. Eu acho que o meu jogo para a esquerda seria últimos casos. Prefiro jogar na direita. Eu acredito que o pádel, com a evolução que tem, ele vai ser cada vez menos direcionado para os lados. Eu acho. Eu sempre fui adepto disso. E meu irmão, é que nem eu te disse, para mim é pádel. Não é pádel direito, pádel esquerda. Depois tu pode se sentir cômodo de um lado ou de outro. Até porque, cara, o jogador, quando ele evolui, ele evolui e no nível profissional também ele acaba evoluindo e ele cria não sei te explicar, ele aprende a jogar dos dois lados, ele aprende a se adaptar a qualquer tipo de situações que sejam colocadas para ele, entendeu? Tanto que a maioria dos jogadores de alto nível, todos sabem jogar dos dois lados. A maioria depois prefere direcionar para um lado ou para o outro, mas a gente está vendo, a partir do ano passado e nesse ano, que as trocas de lado estão ficando cada vez mais comuns. Então isso não me assusta. Diz-me uma coisa, achas que neste momento, se todos os parceiros do top 20 mudassem de lado, achas que se mantinha igual ou que havia duplas que se iam sobrepor a outras ou passar outras? Eu acredito mesmo que pode ser que haja jogadores que não sabem jogar do lado contrário, a nível profissional. Tá? Tendo em conta que a gente tem um monte de canhotos, seria complicado ter essa troca. Tá? Mas entre os destros, por exemplo, eu acredito que treinando não teria muito problema. Pode ser que depois o cara não se sinta cômodo, entendeu? Certo. Que isso pode acontecer. Tu sabe jogar dos dois lados. No lado tu joga bem, no outro tu se sente mais cômodo. E aí tu joga no lado que tu se sente cômodo. Então, não sei dizer, cara. Eu acho que de alto nível os jogadores sabem se adaptar a qualquer tipo de situações, sinceramente. Olha, referiste há bocado que quando separaste do Lucas, do Campagnolo, que já não estavam a dar bem dentro de campo, não estava a resultar.
achas que também é importante ter uma relação boa fora de campo, ou só basta dentro de campo e terem os dois qualidades para jogar pádel? Eu acredito que a relação fora de campo, como o circuito está hoje, é fundamental, sinceramente. Porque é um casamento, é um matrimônio quando tu tá com teu parceiro. Com a quantidade de torneios, a gente tem em média 18 a 20 torneios por ano. Ou seja, são 2 a 3 finais de semanas por mês que tu tá convivendo e dormindo com a pessoa. Se tu não tem um bom trato com essa pessoa, é muito difícil manter essa relação. E é muito difícil mesmo. Eu não vou citar nomes, mas a gente já viu nos últimos anos duplas que não se davam bem fora de quadra, que não conseguiram se manter, mesmo ganhando torneios, ou mesmo tendo bons resultados. Então, eu acho que isso fala por si só. Acredito que hoje, até porque o circuito está tão parelho, que tu pode perder no primeiro jogo, e eu não digo por mim, porque eu obviamente posso perder no primeiro jogo, mas uma dupla cabeça hoje no Master pode perder no primeiro jogo, e não é fácil uma dupla que faz semifinal, final, ganha torneios, perder no primeiro jogo, ou correr risco. Então, se tem algum conflito aí, no primeiro jogo isso já desaba, né? É muito difícil manter isso com um torneio. Pois vocês passam eu acredito horas juntos. Muitas horas, e é inevitável isso, é inevitável. Porque para além do treino, é no avião, em hotel, etc. Imagina que tem 20 torneios no ano, e tu treina com o teu parceiro, ou seja, quando tu não tá viajando com ele, tu tá vendo ele todos os dias. Exatamente. Olha, e até que ponto serem muito amigos fora de campo não é prejudicial dentro de campo? Cara, eu acho que, como tudo, já quando tu tem muita intimidade com o teu parceiro, eu diria assim, que tu já fala tudo que tu pensa, pode ser bom ou pode ser ruim, entendeu? Depende de como cada um leve pro lado que... Eu acredito que existe um limite. Existe um limite entre ser amigo e o lado profissional. E tem que saber separar isso. Quando o mesmo passou comigo e com o Lucas, entendeu? A gente é muito amigo, mas chegou um momento que o nosso lado profissional não rendia mais como a gente queria, e aí chegou a hora de separar. Não é porque a gente separa dentro de quadra que se acaba uma amizade, por exemplo. Claro. Pelo menos no meu entender, no meu ver. E depois também tu tem que ter ideia, tu tem que saber também que não é com todo mundo que tu vai jogar que vai ser teu melhor amigo ou vai ser parte da tua família. Tu tem que se dar bem, tu tem que ter uma boa relação, mas todo mundo sabe que isso é para render dentro de quadra. O esporte é o nosso emprego e todo mundo joga, todo mundo treina para render dentro de quadra. Então, às vezes, tu tem que ter uma boa relação com teu companheiro para poder render dentro de quadra. Tem que ser uma pessoa agradável. Certo. Lucas, diz-me uma coisa. Que hábitos é que tu costumas ter, mesmo a nível da tua rotina, no dia de um jogo? Quer dentro de campo, quer antes do campo, mesmo a nível de depois do jogo? Quais é que são os hábitos e aquelas coisas que tu tens? Eu não tenho rituais, por exemplo. Eu sei que muitos atletas têm. Talvez até eu teria que desenvolver. Eu, a dia de hoje, não tenho rituais que eu faço assim, não sei. Não sei te exemplificar um agora. Eu gosto de organizar minhas coisas antes, de noite, gosto de mentalizar escutando músicas, de dormir. Isso eu tenho feito nos últimos torneios. Gosto, por exemplo, de tomar um bom café da manhã. Por exemplo, se eu jogo de manhã, gosto de acordar pelo menos 2 ou 3 horas antes. A gente acorda mais ou menos 2h30, 3 horas antes do jogo para tomar um bom café da manhã. E eu acho essencial um bom aquecimento. Eu acho que aquecer é uma coisa essencial. Eu, por exemplo, não posso entrar em quadra sem aquecer. Eu preciso ter um bom aquecimento, mentalizar um pouco, conversar com o meu treinador e com o meu parceiro sobre a estratégia do jogo. Isso são coisas que acabam sendo um ritual sem que eu me dê conta, porque são coisas que a gente faz todo jogo. Diz uma coisa, Lucas. Tu agora falaste em estratégia. Até que ponto vocês se adaptam à vossa estratégia? No sentido em que, por exemplo, tu sabes que tens tanta qualidade como o teu adversário
essa estratégia é delineada em que fatores? Por exemplo, num adversário em si que pode estar mais debilitado e estar mais cansado, por exemplo, não fazer tantos smashes, porque o adversário é mais rápido e consegue apanhar muitas bolas. O que é essa estratégia? O que é que vocês definem nessa estratégia? Eu acredito que, sinceramente, que há jogadores que jogam a partir de uma estratégia todo tempo e há jogadores que confiam no seu padrão de jogo e tentam exercer ele durante todo o jogo, mudando algumas coisas e acreditando nisso e conseguem. Por exemplo, o que eu acho? Eu acho que o Sânio, por exemplo, é um cara extremamente estratégico. Por quê? Porque ele joga onde te dói, entendeu? Onde tu sente dificuldade no meio do jogo, onde ele acha que o cara tá com pressão, ele joga ali e ele faz com que tu erre e ele segue jogando ali. O Bela é outro cara que é extremamente estratégico também, mas eu já acho ele mais um estilo Pablo Lima. Eu acho que o Pablito, por exemplo, ele não é o cara mais estratégico do mundo, mas ele é um cara que se compromete com cada bola que ele toca, entendeu? Então, o lobby que ele dá é o lobby perfeito, e não importa onde ele tira o lobby, é um lobby bom, e ele vai variando com isso. O voleio do cara é muito bom, e ele tenta apertar toda a bola que ele toca no voleio. O smash, ele varia, mas ele não é um cara que, por exemplo, que vai dizer assim, eu vou jogar na tua esquerda, vou jogar na tua direita, vou jogar mais curto, mais longo. Por mais que isso faça parte da estratégia do jogo, entendeu? Mas eu não sei se tu consegue, se o pessoal consegue entender onde eu quero chegar. Sim, penso que sim, eu penso que sim. Lucas, tu conseguiu entender o que eu quis dizer? Não, eu entendi perfeitamente, sim. Mas, por exemplo, eu sou um cara que eu gosto de jogar com estratégia, até porque eu não sou um cara que ganha muitos pontos. Então, para eu conseguir ganhar pontos, eu preciso que meu adversário canse ou que perca confiança em algum golpe. E isso acontece com todo mundo, tá? Isso todos os jogadores dentro de quadra, a gente está jogando. A partir do momento que a gente se dá conta que um jogador cansou ou que está sem confiança em certa bola, a gente entra por ali. Por exemplo, fulano errou um smash, uma bandeja na rede. Então a gente prova outra, e ele erra outra, entendeu? Então a gente segue esse caminho. Claro, olha, tu és relativamente novo, mas mesmo assim já tens muitos anos de circuito. Tens algum ídolo dentro do circuito, alguma referência por quem gostavas de ver jogar e segues-te por esse modo? Tens assim algum jogador que queres destacar? Cara, dentro do circuito, uma pessoa que eu admiro muito é o Pablito. Acho que ele é um cara que batalhou muito para chegar onde ele chegou. Muito mesmo, ele tem muito mérito. Eu acho que vale destacar isso. Como forma de jogar, eu admiro muito o Sânio e eu acho que o Bela também são caras que dão aula quando jogam. São caras que é bonito de ver jogar, encanta mesmo, são pessoas que dão aula mesmo assistir eles jogar. Como jogador parecido a mim, que no caso eu me pareço a ele e eu me espelho bastante pela maneira de estar em quadra, é o Matias Dias. Isso bastante gente já sabe. As minhas características são parecidas a dele. Ele tem mais força física que eu, mas a maneira de jogar a gente tem bem parecida. Então é um cara que eu procuro me espelhar bastante por ser também um jogador que está no alto há muito tempo. Todos os jogadores que jogam do lado dele vão bem, despontam. Então é um cara que está sempre aí, se manteve com o tempo e é um cara que eu acho que eu tenho que me espelhar nele. Pela maneira de jogar também, por ser parecido. Sim, o Mati Dias é um jogador muito regular, falha pouco e é engraçado porque muitos dos jogadores que estão agora no topo jogaram com ele anteriormente. Cara, quase todos, cara. Sinceramente, em algum momento da carreira eles jogaram junto com o Matias. Então, eu acho que é um cara que eu admiro também como pessoa. Gosto muito dele. É um cara extremamente profissional. E dentro de quadra eu sou muito parecido com ele. Então, é um cara que eu me espelho bastante. Olha, e qual é que é para ti, vamos fazer assim um pequeno jogo, qual é que é para ti o jogador que tem o melhor serviço?
Com o Martin Dias. E o melhor vôlei? Melhor voleio? Sim. O melhor voleio de direita Tanto faz. pode ser o do Bela. O do Bela, sim. E a melhor Pode ser o do bandeja? Bela, ou o Bela, pode ser Bela ou o Paquito, por exemplo. Uhum. E a melhor bandeja? A melhor bandeja eu acho que seria a do Christian Gutierrez. Sim, aquela perigosíssima. Olha, e saída de parede? Saída de parede poderia ser Fedequiles. A do Fed Aquiles, sim. Aham. E a melhor víbora? A melhor víbora pode ser a do Sânio. A do Sânio. E o A melhor víbora, sim. Ou a do Paquito. a do Paquito. E qual é que achas que é o jogador que tem mais intensidade dentro de campo? Que é o mais intenso? Mais intensidade, eu acho que estaria entre Bela, Pablo, Lima. Acho que estaria entre esses dois. Acho que são caras que, porra, tem muita intensidade. Ah, eu gostaria de acrescentar a bandeja do Uri. Do Uri Botelho, sim, sim, sim. É, É o senhor Bandeja. porra, é muito boa. E qual é que achas que é o jogador que tem si o psicológico mais forte? Aquele que não quebra? Eu acho que o Bela é o mais fodido mentalmente. Acho É, que o não cara é? é uma pedra. Eu acho ele muito bom mentalmente. Olha, e consegues, agora se calhar também esta pergunta é um pouco injusta, mas consegues dizer-me qual foi o teu melhor parceiro até hoje? Meu melhor parceiro até hoje, eu acho que inevitavelmente foi o Lucas. O Lucas, não é? Foi com ele que eu consegui atingir meus melhores resultados até agora. Olha, e diz-me uma coisa, como é que tens visto a evolução do paddle, do World Paddle Tour? Agora já há transmissões de streaming, achas que isto daqui, por exemplo, a 10 anos já está no outro panorama? Eu acho que o Urpa Tour faz um trabalho muito bom, cara. Porque eu acho que o trabalho de internacionalização do World Padel Tour ele é bem feito. Porque não adianta tu querer fazer torneios em todos os lugares do mundo, sendo que o Padel não chegou em todos os lugares do mundo ainda, e pra gente jogar para 10 pessoas. Tá? Então o World Padel Tour ele se caracteriza muito por levar o Padel de maneira primária a um lugar inédito, ver como é que ele vai reagir lá, para poder nos anos seguintes entrar de sola, como aconteceu com Suécia, como aconteceu com México, como aconteceu agora com o Brasil, e como aconteceu com vários, e vai acontecer com vários países aqui na Europa, entendeu? Então eu acho que o World Padel Tour ele não entra diretamente num país com o Open ou com o Master. Mesmo que o promotor, o organizador apresente algumas garantias, inclusive como aconteceu com Portugal. Eu acho que o Padel Tour ele entra para ver como é que está a situação do padel lá, incentiva, e aí quando ele vê que tem uma resposta, que vai ter público, que vai ser um torneio bonito de ser apresentado, ele entra. Então eu acredito que o World Padel Tour nesse panorama age muito bem. Eu gosto pelo menos dessa ideia. Porque imagina, tu quer fazer um torneio num país X e nesse país X vão ir 5 pessoas assistir. Esse torneio não vai ter a visibilidade desejada. Por mais que o promotor queira fazer o torneio, por mais que o organizador queira. Claro. Então, eu acho que nesse ponto é bastante cabível ressaltar. E a organização dos torneios, eu acho fenomenal. Eu gosto da organização dos torneios. Lucas, tu vieste do Brasil e o Brasil é um país que já joga pádel há muitos, muitos anos. E como é que tens visto a evolução do pádel no Brasil e dos jogadores brasileiros no World Padel Tour? Cara, o Brasil foi um dos primeiros países a ter pádel, né? Antigamente ele era o país de ponta, assim, antes da Espanha, porque os argentinos que eram muito fortes, que são os que jogam aqui hoje, iam jogar muito no Brasil, e o Brasil sempre teve jogadores de ponta também, né? Na época que o Marcelo Jardim jogava no Brasil. Então, acabou que aqui na Espanha o lado financeiro e o pádel despontou muito. Então o pessoal veio para cá.
Hoje em dia o panorama no Brasil, eu acho ele muito parecido com Portugal, cara, sinceramente. Eu acho que o pádel, por exemplo, no Brasil, meu irmão tem 2 clubes, então eu sei muito o que acontece lá e participa também dos torneios lá. Ele está sendo bem organizado pela associação que os meninos fizeram lá no Brasil, que é a APB, que foi uma tentativa de unificar os jogadores e para realizar melhor os torneios, e tem dado resultado. E o pádel amador no Brasil cresce muito, sim, cresce muito mesmo. Há muitas quadras abrindo. A única coisa que a gente precisa é mais crianças jogando para poder, no futuro, ter mais jogadores profissionais vindo para cá, né? Isso é um pouco que falta no Brasil, porque dia de hoje a gente não tem muitas opções de jogadores que queiram vir para cá. Então a gente precisa desse incentivo desses meninos que estão começando a jogar agora e que venham cada vez mais para que eles possam no futuro vir jogar para cá, né? A nível dos jogadores do Brasil, acredito que na época, no seu momento, se eles tivessem vindo para cá, todos eles poderiam despontar aqui. Eu acredito. Não que hoje não possam, mas a maioria dos jogadores que estão, assim como o meu irmão, já são jogadores que têm as suas vidas feitas aí no Brasil, que não vivem do pádel, já tem outros negócios, então não é rentável para eles mudar de vida e vir para a Espanha jogar pádel, entendeu? Por mais nível que eles tenham. Por isso que eu digo que no seu momento, antigamente, quando eles talvez tiveram a opção de viver do pádel, eu não tenho dúvidas que 80% dos jogadores aí do Brasil poderiam despontar aqui na Espanha, sem dúvidas. Lucas, agora que tocaste no plano social, também queria te fazer uma pergunta relacionada com isso, que é, na tua opinião, no pádel social, a nível de pádel social, é mais importante saber atacar ou se defender? Eu acho que é saber defender, cara. Sinceramente. Porque o pádel, ele, a qualquer nível, ele sempre vai ser um esporte que ganha quem erra menos. Tá? Assim, a maioria dos jogos, se tu pegar as estatísticas, no final das contas, ou tu vai ter que ter uma porcentagem de pontos ganhos muito alta, ou os teus erros vão ter que ser baixos. E quando a gente traz isso para o pádel amador e para o pádel normal, sem falar de alto nível, isso acaba ressaltando um pouco mais. E eu sempre fui da ideia que o pádel ele é um esporte de quem defende melhor, cara. Eu acho porque atacar, na verdade, todo mundo ataca. Atacar é a parte boa, né? Quando a bola vem alta, que tu ataca, tudo é a parte legal. Já defender, eu acho que é mais difícil. Então, eu sou mais do time que o pádel é um esporte que tem que errar pouco, cara. Tu vai ganhar mais pontos no erro do teu adversário do que matando pontos, por exemplo. Isso vocês podem analisar em qualquer nível, no amador ou no profissional. Agora também, tanto fazendo também uma ponte, que tocaste nisso, para ti qual é que é a grande dificuldade entre saltar de amador para profissional? A grande dificuldade, primeiro, pode ser a parte física. Normalmente o amador ele não tem uma preparação física, porque ele é um amador, entendeu? Se o amador ele começa a ter uma preparação física de profissional, ele já está chegando mais perto, porque a gente joga muito mais rápido do que um amador ou do que as categorias mais baixas, por exemplo. O nosso jogo, a bola é mais rápida, a gente corre mais. E depois eu acho que os golpes podem interferir bastante, por mais que a estratégia seja muito importante. Eu acho que isso aí é uma mescla de golpes com estratégia. Eu acho mais importante a estratégia, entendeu? Mas para te pular pro profissional, tu vai, queira ou não, tu vai ter que aprimorar bastante os teus golpes. Mas a parte estratégica, ela é fundamental, né? Fundamental, assim. Isso é bem complicado. É bem complicado. Porque eu vou te dar um exemplo para poder entender. Tu precisa aprender a direcionar a bola, por exemplo. Porque se tu vai jogar contra um profissional e o cara tem um voleio de direita muito bom, se tu jogar ali, tu vai perder todos os pontos, entendeu? Certo. Então, isso tu te obriga a aprender a defender e direcionar melhor a bola e jogar melhor estrategicamente, porque senão não há maneira de jogar. Essa é a diferença. Quando tu joga contra um amador,
Tu pode jogar bola e a bola vai voltar, e ela vai vir mais ou menos, mas dificilmente vai vir todas as bolas iguais. Quando tu joga um profissional, por exemplo, tu joga contra um LeBron ou um Miguel, meu companheiro, e tu dá os lobbies na mão dele, os lobbies não na mão, mas pode dar um lobby bom, mas mal direcionado, o cara vai bater e vai ganhar ponto. E vai ser assim do começo do jogo até o final, tipo, tu não tem saída. E diz-me uma coisa, a nível de amador para profissional, o que é que muda efetivamente no jogo à parte da qualidade? No jogo, a parte da qualidade dos golpes, tu diz, a parte da qualidade dos golpes. O que é que muda? O que é que muda? Sem ser a qualidade Pra dos mim, golpes, o que é que muda? sinceramente, eu acho que é a intensidade, cara. Porque tu, por exemplo, e eu, quando cheguei também, eu não estava acostumado a jogar do primeiro game até acabar o jogo numa intensidade alta, sem baixar a guarda. Eu estava acostumado a jogar 2, 3 games numa intensidade alta, e aí eu baixava um pouco, e depois eu subia, e é isso ainda acontece, tá? Isso ainda acontece, isso é muito difícil. Então, a atenção e a concentração que os caras, principalmente mais experientes, têm, e a intensidade que eles colocam desde o primeiro ponto até o último, é uma coisa muito difícil de conseguir. Porque, cara, os caras jogam da mesma forma do primeiro ponto até o último, na mesma intensidade. E a intensidade alta, não é meia bomba. Lucas, nós agora já estamos a terminar, mas queria só saber o que é que tu pensas sobre o desenvolvimento do pádel em Portugal, como é que tens visto esta evolução? Tu próprio disseste que tens acompanhado um bocadinho, tendo em conta que a tua namorada mora cá em Lisboa. Como é que tens visto a evolução do pádel português? Cara, eu acho que ele hoje, é que eu não vou afirmar porque eu não sei de dados, mas ele deve estar entre os 2, 3 países aí, tirando a Espanha, onde o pádel mais cresce. Deve estar aí junto com Suécia, porque eu sei que Suécia está crescendo muito, onde o pádel cresce muito, né? E eu já presenciei algumas aberturas de clubes aí que eu fui convidado. E eu, antigamente, em 2017, em 2018 eu ia jogar torneios aí também. Eu ia jogar com o Diogo, com o Schaffer, joguei alguns torneios com ele. E gostava muito da organização e gostava muito da quantidade de pessoas que participavam. Eu acho que é um país que expande muito, que cresce, que já tem um World Padel Tour aí dentro e que vai seguir tendo, porque o World Padel Tour aí sempre lota, sempre enche de gente, isso é um lado positivo, e eu acredito que está no caminho certo, cara. Eu vejo que tem alguns professores brasileiros vieram do Brasil, alguns jogadores para dar aulas aí em Portugal, e estão bastante contentes porque estão tendo bastante trabalho, isso quer dizer que tem bastante gente começando a jogar, e eu fico muito contente. Também por ser um país que eu me identifico bastante e que eu gosto, que se não fosse por pádel, com certeza eu moraria. Gosto muito da Espanha, mas também gosto muito de Portugal. Eu me identifico bastante. Então, acho que tá no caminho certo. Não sei te dizer o que falta, porque eu realmente não vivencio o pádel em Portugal. Não vivencio. Então, se eu te dissesse que falta, eu estaria falando uma mentira, porque eu não conheço. Mas acredito que, assim como qualquer outro país, tem que investir muito nas crianças, tá? Só assim, só investindo muito em adolescentes e crianças é que eles vão conseguir despontar um pouco mais e ter ainda mais jogadores no World Tour, né? Como já tem. Miguel, Vasco, Diogo, são jogadores que estão no World Tour. Lucas, onde é que o Lucas se vê daqui a 10 anos, 15 anos, no final da sua carreira? Que previsões é que tens? Cara, eu acredito que eu vou estar na Espanha ainda. Acredito que o Padel vai se manter aqui por esse tempo, numa linha de 10 anos, e eu pretendo estar mais alto do que eu estou hoje. Pretendo sim, é uma coisa que eu quero ascender, para isso que eu treino, eu quero viver do Padel, e quero ter uma carreira, quero ser um exemplo para muita gente daqui agora e daqui a muito tempo. Então é para isso que eu me esforço, para isso que eu treino, cara. E eu acho que o mais importante é eu estar fazendo o que eu gosto. Eu acredito que se eu chegar no momento que o pádel, que não vai acontecer, não estiver me satisfazendo, eu não sei se eu vou seguir, porque eu acredito que a gente tem que fazer o que a gente gosta, que a gente ama. Por isso que eu jogo pádel também, porque é coisa que eu sou apaixonado. Eu vou estar jogando pádel, vou estar dando o meu melhor e, cara, espero estar no mais alto. Espero estar aí entre as 4 duplas,
ou entre as 6. Também esperemos que sim. Lucas. Cara, principalmente vou te dizer uma coisa, espero estar jogando, sinceramente. Sim, o importante é estar a jogar, não é? Em tempos como a gente está hoje, cara, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã com essa pandemia, a gente não sabe como é que vai ser as coisas. Eu espero que eu esteja jogando ainda. Claro, sim. O importante é estar a jogar e a divertir-te e a fazeres a coisa que tu mais gostas de fazer. É. Lucas, queria só pedir que deixasse uma mensagem, porque nós na Isto é Paddle também somos uma liga social. Temos muitos jogadores que estão a passar agora do paddle amador para o paddle mais competitivo. E queria pedir que deixasse uma mensagem para esta malta que está a iniciar agora esta vertente mais competitiva. Cara, eu acho que a competição, ela é... Todo mundo deveria ter a competição na sua vida, sinceramente. Eu acho que para a saúde mental e física, eu acho que a competição, o que tu vive numa competição, e principalmente de alto nível, é uma coisa sensacional. Eu acredito que tem que se empenhar, é uma coisa que vai fazer tu crescer nos outros aspectos da tua vida, porque ao tu almejar chegar mais longe no pádel, tu vai querer almejar mais longe no teu trabalho e na tua vida pessoal também. Eu não sei se o cara só vive do pádel, se o cara tem o seu trabalho, enfim. Eu acredito que a competição, ela é um caminho sem volta, cara, é um vício. Eu acho que a competição é uma droga, porque o cara compete e quer competir sempre. Acho que o cara tem que se empenhar e tem que competir. João, notas finais. Nada, apenas agradecer-te, Lucas, foi muito bom também ter a experiência de um jogador de outra nacionalidade que ainda não tínhamos conseguido chegar, e acreditamos que o Brasil também terá muito sucesso no paddle e já o está a ter, e cada vez vai ter mais jogadores a jogar a um nível cada vez mais superior, e tu também és uma prova disso, e apenas queremos agradecer em nome do Isto é Paddle, porque numa fase inicial nunca pensámos que fosse possível chegarmos a tantos jogadores com tanta qualidade, e o facto é que chegarmos até ti dá-nos uma grande satisfação, e apenas agradecer-te por isso. Nada, eu agradeço aí por vocês, espero que o pessoal goste. Quem tiver qualquer dúvida, quem quiser entrar em contato comigo, pode entrar em contato comigo pelas redes sociais. Eu sempre respondo todo mundo que entra em contato comigo, e nada. Desejo sucesso aí para vocês. Espero que tenham uma carreira longa aí no pádel também. Luca, muito sucesso para ti, tudo de bom, e espero daqui a 15 anos ver-te como número 1 brasileiro. Tomara. Lucas, obrigado por ter estado aqui connosco hoje e teres partilhado as tuas histórias e a tua carreira no paddle. João, já sabes, parceiro, estamos juntos nisto, e não perca os próximos episódios. Isto é paddle.